Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que a gente sempre está buscando enquanto advogado. Afinal, uma boa fundamentação é essencial para aumentar as chances de sucesso que a gente possui quando a gente demanda no Poder Judiciário. E buscar um bom precedente e uma boa jurisprudência, de fato, é um dos pilares essenciais para que a gente aumente as chances de sucesso do nosso cliente. Mas afinal, muita gente às vezes tem dificuldade de encontrar a jurisprudência adequada ao caso concreto, e eu, como advogado, corrigindo peças ao longo desses quase 10 anos de advocacia, de estagiários, revendo peças de colegas, eu percebi muitos erros que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje. Então fica com a gente logo depois da vinheta. Bom, pessoal, e para começar, vamos direto aqui até jurisprudência e um bom precedente é localizar no site do nosso Tribunal de Justiça aonde essa busca se encontra. Geralmente, essa busca está logo na página inicial. Por exemplo, aqui no TJ de São Paulo, você tem jurisprudência como um dos primeiros links para acessar. Você pode, inclusive, dar um Ctrl F, que é a busca, e digitar jurisprudência. Logo aqui, juris, já aparece no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se eu clicar, eu já tenho aqui a área de busca. O TJ do Rio de Janeiro é a mesma coisa. Se eu digitar jurisprudência, eu consigo localizar na página inicial rapidamente. Eu não vou mostrar aqui em todos os tribunais, porque senão a gente ficaria o vídeo todo somente fazendo essa busca. Se você não localizar, você pode entrar em contato, geralmente com o suporte à informática do Tribunal de Justiça da tua comarca. Tem aqui geralmente o telefone de contato, e-mail, o atendimento. Ou você pode buscar aqui, por exemplo, na parte de consulta, no TJRJ, no menu de consulta você tem a opção de jurisprudência também. E o nosso TJ aqui do Rio de Janeiro, ele já separa a possibilidade de você buscar por jurisprudência e também por precedente. E agora, vem aqui perto de mim. Você sabe a diferença entre jurisprudência e precedente? Eu vou explicar para você agora mesmo. Bom, pessoal, quando a gente tem um precedente, a gente fala de uma decisão, né, de um tribunal de justiça ou de um juiz, seja ele de instância ali primária ou instância superior, sobre um caso que é parecido com o nosso, que tem muita similaridade. E não importa de onde que essa decisão venha, pode ser do TJ de São Paulo, do TJ da Bahia. Um precedente é uma decisão parecida de qualquer tribunal do nosso país. Na verdade, a gente pode usar até mesmo como analogia decisões de tribunais localizados fora do nosso Brasil. Isso é um precedente, são decisões que foram tomadas em casos parecidos com aquele que a gente está trabalhando ali no processo judicial. Então, eu posso utilizar uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo para embasar um pedido no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E a forma correta da gente chamar isso é de precedente, tá? Já a jurisprudência vai ser uma decisão, e aí pode ser uma decisão de um tribunal de justiça, de um colegiado, de uma câmara civil, por exemplo, sobre determinado assunto. Enquanto um precedente vai ser a decisão de qualquer juiz, qualquer tribunal que pode ser utilizado em outros tribunais, a jurisprudência vai ser uma decisão de um colegiado ou daquele tribunal de justiça da demanda que, obviamente, também tem que ser similar à matéria daquele mesmo tribunal. Então, se eu estou propondo uma ação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre negativação indevida, e aí eu pego um entendimento já pacífico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre aquela matéria e trago como fundamento do meu processo, isso é uma jurisprudência. Se eu tenho ali um recurso que está na 15ª Câmara Civil
e aí eu busco como jurisprudência a decisão da 15ª Câmara Civil sobre aquela matéria, eu tenho aí também a jurisprudência. Lembrando que jurisprudência também pode ser entendido como um conjunto ali, súmulas de entendimento daquele mesmo tribunal. Então, explicada essa etapa, vamos focar aqui mais em relação à jurisprudência, porque se puder escolher, se a gente tiver tanto decisão de jurisprudência como de precedente, se tiver que escolher uma, eu vou escolher a jurisprudência. Porque se eu estou dando entrada numa ação para ser conduzida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tem mais coerência que eu traga decisões do Tribunal do Rio de Janeiro para fundamentar. Afinal, é aquele mesmo tribunal que vai julgar aquela ação. Lembrando que o Código de Processo Civil, ele diz que as decisões judiciais elas têm que ser uniformes. Então seria muito estranho e até possível de impugnação, segundo o nosso Código de Processo Civil, se a gente tiver uma decisão do TJRJ, do Tribunal do Rio de Janeiro, sendo contrária a uma decisão sobre um caso muito parecido. Então, deve-se ter a uniformização das decisões judiciais. Então, a jurisprudência, no meu entendimento, tem um peso maior que um precedente. É mais fácil a gente vincular um tribunal de justiça a decidir conforme decisão que ele teve lá atrás, do que utilizar como fundamento a decisão de um outro tribunal, que às vezes vai ter um outro pensamento. Então, vamos aqui no Tribunal de Justiça do Rio, né? Se eu vir na parte de consulta à jurisprudência, a gente vai ter essa página aqui, tá, gente? Essa página aqui, ela é dividida como, por exemplo, pesquisa livre, origem, julgados. Eu posso filtrar o ano da busca. Então, geralmente, eu tento buscar decisões mais recentes em relação ao meu caso. A competência, o ramo do direito. Se você buscar aqui no TJ de São Paulo, você vai ver que os critérios de busca são muito similares. Você tem a pesquisa livre, que é você escolher ali o tema. Posso escolher aqui simplesmente negativação indevida. E aí ele vai me trazer decisões que somente tenham como filtro de pesquisa o tema negativação indevida. E aí posso colocar aqui na minha busca também critérios como, por exemplo, a busca pelo relator, o magistrado que prolatou ali aquela decisão, a comarca, então eu posso filtrar. O legal disso é que eu consigo buscar decisões de forma específica. Vamos supor que eu tenha um recurso que está tramitando na 20ª Câmara de Direito Privado. Então, é mais fácil eu buscar por decisões daquela mesma Câmara sobre aquele assunto, do que trazer até mesmo de uma Câmara vizinha. Isso vai trazer uma chance de sucesso muito maior. Afinal, aqueles mesmos desembargadores decidiram sobre aquela decisão há um tempo atrás. Então, espera que eles tenham uma decisão pro nosso caso uniforme. Lembrando que essa decisão tem que ser sobre um caso, né? Geralmente a gente espera que os casos sejam bem similares, tá, gente? E aí, seguindo aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, começo a falar para vocês o primeiro grande erro que as pessoas que eu já vi cometendo fazem ao trazer uma jurisprudência para um processo, que é não buscar na origem correta. Se você buscar aqui, você vai ver que tem a opção do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, segunda instância, turma recursal, Tribunal de Alçada Civil, Criminal e Conselho de Magistratura. Turma recursal é a turma que vai julgar os recursos inominados, que são as ações que são conduzidas ali nos juizados especiais cíveis. Então, eu já vi muita gente trazendo como fundamento de um recurso inominado uma jurisprudência do TJRJ segunda instância. Então, a pessoa pega um acórdão que foi ali alvo de uma análise de um recurso de apelação para fundamentar um recurso inominado. Está errado? Não está. Afinal, é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tendo aquele entendimento. Só que não vai ser o setor exato que vai julgar o recurso inominado. Então, é mais coerente que eu faça a busca por turma recursal. Afinal, se o meu recurso está sendo encaminhado para a turma recursal, faz mais sentido, ao meu ver, que a gente busque decisões que aquela turma recursal teve em relação ao caso. Ah, Felipe,
mas a turma recursal não está decidindo da forma que vai ajudar ali meu cliente, ela está decidindo de forma contrária. Aí sim eu venho e trago uma decisão de desembargadores ali das câmaras cíveis, né? Eu vou ampliar a minha busca, somente caso aquela decisão daquele tribunal, daquele setor, não esteja ajudando a minha pretensão jurídica. Então, a mesma coisa, vamos supor que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não tenha o entendimento que vai favorecer meu cliente. Eu trago precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, caso sejam positivos ao meu cliente. Então, a primeira coisa é, vou definir aonde que meu recurso, né, vou ver aonde que meu recurso vai tramitar, quem vai analisar. Foi juizado especial cível? Aqui no Rio de Janeiro, alvo de recurso inominado contra uma sentença que homologou lá o projeto de sentença, e aí eu vou encaminhar a minha busca para a turma recursal. Vou colocar aqui ano de 2021 para a gente buscar uma decisão recente. Vamos supor que a gente esteja falando de um caso de negativação indevida, né? O cliente teve o nome negativado. O ramo do direito, né? Aqui a gente pode pesquisar o ramo do direito. Se eu deixar aqui cível, já é de natureza cível, então não tem problema. O ramo, a competência, né? Posso botar aqui criminal ou fazendária. Para o meu exemplo não é isso. E posso pesquisar também, pessoal, por magistrado. Esse aqui é o segundo ponto, né, que eu acho de grande relevância para a gente trazer aqui para a nossa busca, que é buscar por um magistrado específico. Ah, quantas vezes eu já não consegui reverter uma decisão porque aquele magistrado às vezes decidiu de forma contrária ao que ele mesmo havia decidido há pouco tempo atrás. Então, quando você busca a decisão do magistrado específico que vai julgar o teu recurso, você traz uma possibilidade maior de sucesso, tendo em vista que a chance dele ser contraditório é muito menor. Você está demonstrando para ele que você já viu ele decidir de outra forma. Então você pode filtrar aqui a busca por algum magistrado também. Lembrando que a gente vai utilizar isso aqui caso a gente tenha ciência qual foi o magistrado que decidiu, né? Quer ver uma coisa que é plenamente cabível aqui? Você entrou com um recurso de apelação que teve um julgamento monocrático pelo desembargador. E aí você pesquisou e viu que aquele desembargador decidiu diferente em outras decisões. Você pode trazer ali como sede de embargos de declaração, mostrar a contrariedade daquela decisão daquele desembargador, tendo em vista que em outros casos parecidos, ele decidiu de forma contrária. Então eu consigo filtrar exatamente as possibilidades aqui em relação ao desembargador e também ao órgão que vai julgar. Posso filtrar aqui sobre primeira, segunda, terceira, quarta, quinta turma recursal. Se fosse um recurso de apelação, poderia aqui escolher entre alguma das câmaras cíveis que tem no nosso TJ aqui do Rio de Janeiro. Então eu consigo fazer esse filtro de forma específica. Consigo, inclusive, filtrar se eu quero acórdão, decisão monocrática, ementa. Vamos supor que eu não quero decisão monocrática. Eu só quero decisão através de acórdão. Decisão da Câmara, decidida ali pelos desembargadores. Posso filtrar também dessa forma. A gente costuma dizer que o bom advogado, ele conhece a lei e o ótimo advogado, ele conhece o juiz. Essa é uma forma e uma das minhas favoritas para poder trazer para o meu cliente talvez ali um percentual. Eu não gosto de trazer, não seria o mais adequado falar chance de sucesso, afinal a nossa atividade é uma atividade de meio e não uma atividade de fim, mas quando eu quero trazer uma possibilidade, vamos dizer assim, um pouco mais plausível, realista para o meu cliente, eu começo a buscar, através do Tribunal de Justiça, o que aquele tribunal está decidindo sobre a matéria. Confesso para vocês que a minha primeira busca para verificar a possibilidade de um caso ter êxito ou não, não é nem na lei, tá, gente? É mais na jurisprudência daquele tribunal, daquela turma, daqueles juízes, para ver como que eles estão decidindo. Afinal, a lei pode estar escrita alguma coisa, mas ela é passível de interpretação. Então, por isso que eu gosto de ver
como que aqueles juízes estão interpretando a lei. Porque se eu dou entrada no TJ do Rio de Janeiro, pode ser que lá em São Paulo o entendimento não seja o mesmo. A lei é a mesma, mas muitas vezes a gente pode ter um entendimento divergente. Então, por isso que o meu primeiro ponto, né, que eu me apoio para poder trazer ali as hipóteses, as chances de êxito de um caso, vai ser na jurisprudência, nos precedentes e não necessariamente na própria lei. E aqui, ao realizar a busca, né, vamos supor, turma recursal 2020, né, negativação indevida, vou deixar aqui livre, vamos supor que eu ainda não distribuí o meu recurso inominado, ainda não dei entrada no meu recurso. Então eu não sei se vai cair na primeira turma recursal, na segunda ou na terceira. Então, no meu ver, não faz muito sentido eu buscar a decisão específica de uma turma recursal para fundamentar o meu recurso inominado. Eu não sei aonde vai cair. Então eu deixo aqui em branco. Começo a pesquisar. Se eu falar de um embargo de declaração contra uma decisão que está lá na primeira turma recursal, aí sim eu vejo sentido buscar na primeira turma recursal as decisões sobre um caso similar. E aqui a gente já tem, né, diversos julgados aonde a gente pode verificar aqui qual se adequa melhor. E está aqui um terceiro erro que eu vejo muita gente cometer, gente, é não pegar a jurisprudência que se adequa ao caso. Ah, eu coloquei aqui negativação indevida. Cara, você tem que ler isso daqui tudo. Se possível, como a gente está falando aqui de processos públicos, pega o número do processo aqui, ó, por exemplo, vai lá no Tribunal de Justiça, o processo hoje é eletrônico, acessa os autos, coloca lá motivo da consulta, interesse acadêmico, processual, faz a consulta nos autos e vê se realmente aquele precedente se adequa à tua situação, à situação do teu cliente. Eu já vi gente trazendo uma jurisprudência que era contrária ao caso do cliente dele, ou então os fatos que ensejaram aquela decisão eram totalmente distintos. Era negativação indevida? Era, tinha aquele termo ali no filtro da busca, mas era um caso totalmente diferente. E aí você não aproveita em nada. E com isso, o que você faz? Você torna o teu recurso mais vulnerável, mais passível de não ser aceito. Então é muito importante que você veja exatamente se aquele caso se adequa à sua situação, tá? Já vi muita gente cometer esse erro. Se adequa, é certinho, ementa sem formatação, clico aqui, olha, venho aqui, copio ele todo, vou lá abrir meu Word, vou copiar e colar. Pronto, tenho o meu precedente aqui colado, ementa sem formatação, certinho, pronto para fundamentar aquela peça que eu estou dando andamento. Pessoal, essa aqui é a forma como eu faço a consulta da maioria das jurisprudências que eu utilizo nas minhas peças processuais, sempre atento a esses critérios principais que eu estou trazendo para vocês. E, sinceramente, se esse vídeo ajudou, espero que tenha ajudado vocês, eu quero pedir para você se inscrever no canal, continuar acompanhando as nossas atualizações, porque é uma satisfação para mim poder produzir esse conteúdo e eu fico muito feliz quando eu fico sabendo que o conteúdo que eu produzo aqui ajuda alguém. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!